Evangelho segundo São João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 35. Essa pregação, na verdade, ela não estava preparada, porque nós havíamos entendido uma coisa pelo cronograma, e essa pregação agora nós estamos sendo obedientes e confiantes na intercessão do evento, amém? Foi o próprio Espírito Santo que nos instruiu a conduzir essa mensagem da nossa tarde. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ler até o versículo 12 do capítulo 2, direto. Amém? No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos que ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: O que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que tinham seguido. Foi então ele logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: Segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 3 dias depois, celebrando-se bodas em Caná da Galileia, achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Quando viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Olha para mim. Guarda esta frase de Jesus diante de tudo que nós estamos lendo, desses 2 capítulos. Eu tenho a certeza que nós já lemos essas passagens centenas de vezes, mas hoje o Senhor vai te dar uma revelação extraordinária, e nunca mais você vai esquecer dessa pregação, em nome de Jesus. Amém? Mulher, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser.
Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. E eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Eu fiquei olhando para o tema do nosso retiro, para o nome do nosso retiro. Eu ficava pensando: Deus quer falar alguma coisa comigo. Por que Ele faz eu toda hora ficar olhando para o nome deste retiro? Kairos, Kairos, Kairos. E de repente vem uma ordem lá da nossa intercessão, dizendo: é sobre a Santíssima Virgem Maria que nós precisamos pregar essa tarde. Kairos, Virgem Maria. Kairos, Virgem Maria. E eu ficava indagando o Espírito Santo e pedindo ajuda ao meu anjo da guarda. Me ajuda nessa, porque eu não tenho ideia por onde começar. E aquilo começa a arder no meu coração à medida que eu ia pensando. E lembrava de todo o contexto dessa história, porque lá da intercessão só veio uma frase dessa passagem: fazei tudo o que Ele vos disser. É o que veio da intercessão. Entenda uma coisa: o que significa a palavra kairos? A palavra que vem do grego, que significa tempo oportuno. O oportuno tempo. Mas quando nós olhamos para a teologia, a palavra kairos significa que é o tempo de Deus, é o tempo qualitativo. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo qualitativo, segundo a teologia. O tempo que Deus vive, o tempo qualitativo é o kairos. O tempo que nós vivemos, segundo a teologia nos ajuda a entender, nós vivemos no cronos. Não é o tempo qualitativo, mas é o tempo quantitativo. Cronos é o tempo dos homens, kairos é o tempo de Deus. Então repita comigo: kairos, o tempo de Deus; cronos, o tempo do homem. A grande luta do nosso dia a dia é entendermos no cronos qual é o kairos. O grande desafio na nossa fé é entender no cronos, que é o tempo do homem, qual é o tempo de Deus. Porque quando eu olho para a Sagrada Escritura, nós vamos entender pela boca de Deus que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e vice-versa. Porque Ele vive no kairos, Ele vive na eternidade, no tempo oportuno, no tempo dEle. Mas nós vivemos neste cronos, no tempo do homem, dividido em anos, minutos, meses, segundos. E o grande desafio, nós que estamos caminhando na fé, é entender dentro do nosso cronos qual é o kairos. Porque nós pedimos para Deus, nós oramos a Deus,
nós invocamos a Santíssima Trindade sobre a nossa vida. Nós precisamos do mover da mão de Deus, e nós queremos que isso aconteça no Cronos. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Então eu começo a entender que Deus opera em tempos diferentes do que nós vivemos. Deus opera no tempo de Deus, no tempo dele. Agora, quando eu olho para todo esse contexto dessa tarde, e tudo que o Senhor nos convidou a vivermos no Kairos, eu consigo entender uma verdade sobre tudo que eu acabei de ler. Só tem uma forma, você marido, missionário, você esposa, você jovem, você filho, só tem uma forma de uma vez por todas nós entendermos qual é o Kairos no nosso Cronos. Só tem um jeito de uma vez por todas nós começarmos a viver bem o nosso Cronos, entendendo e esperando o Kairos, por meio daquela que entendeu primeiro. Sabe por quê? Porque ela tem a plenitude da graça de Deus. Você acha que talvez não entendeu o que acabou de acontecer neste lugar. Talvez você não entendeu, e você já leu essa passagem da bodas de Caná centenas de vezes, mas aconteceu algo extraordinário. Eu vou começar a te dizer uma coisa, e talvez você possa até ficar chocado. Nós temos aqui estudantes de teologia. Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Cadê ele? Saiu? Ele depois assiste. Aqui existe uma coisa escondida, fantástica, que nós já lemos e estudamos centenas, dezenas de vezes. E agora eu quero te dizer que o grande milagre que acontece nessa bodas não é aquela água física se transformar em vinho, como se isso fosse pouca coisa, né? Como se isso fosse pouca coisa, uma água transformar em vinho. E não é qualquer vinho, é no melhor vinho. Não. O grande milagre não está aí. Deixa eu voltar nas Sagradas Escrituras. Nós começamos a ler lá no Evangelho de João, capítulo 1. E aí na tua Bíblia tem um subtema dizendo o início do discipulado de Jesus. Ali começam os primeiros cristãos. Ali começam os primeiros seguidores de Cristo. Aleluia. O Senhor vem descendo pelo Jordão. Depois dele já ter sido batizado por João Batista, pela segunda vez ele está descendo à margens do Jordão. E de repente João o Batista olha o Senhor descendo de novo, e ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que há de tirar o pecado do mundo. E imediatamente 2 dos servos de João Batista começam a seguir Jesus. Ei, cutuca quem está do seu lado, fala: me ajuda aí, presta atenção. Cutuca aí, não deixa ninguém dormir. Esse horário é terrível. Ei, de repente aqueles 2 que estão seguindo João, que eram seguidores de João, começam a seguir quem? Jesus. Eu acho isso muito engraçado. Jesus anda um pouquinho, olha para trás, vê 2 cafumanga atrás dele. Ele anda mais um pouquinho, olha para trás, 2 caras atrás dele. Eu fico imaginando a postura daqueles 2. Os 2 seguindo Jesus, seguindo o mestre, aquele da qual João tinha anunciado há tanto tempo. E agora ele está no meio de nós. E eles seguem um pouquinho, que Jesus para, eles disfarçam. E Jesus anda mais um pouquinho, eles andam mais um pouquinho atrás de Jesus. Jesus olha para trás, eles olham e disfarçam. Até que Jesus pergunta o quê? O que queres? Então eles respondem: mestre, aonde tu moras? E Jesus responde a eles: vinde e vede. Quem é mãe aqui, ergue o braço e diga: eu sou, graças a Deus. Para vocês essa pregação vai ter um sabor especial, amém? Ei, quando Jesus diz vinde e vede, a palavra de Deus acabou de dizer para mim e para você que aqueles 2 discípulos foram para a casa de Jesus. Você não entendeu isso. Você já leu isso centenas de vezes e você nunca entendeu. Aqueles discípulos foram para a casa de Jesus. E segundo a tradição judaica, sabe quem preparou o alimento para aqueles 2? A Santíssima Virgem Maria, a mulher daquela casa. Ei, quando aqueles 2 entram, ei, meu Deus do céu, aleluia. Jesus tem 30 anos de idade, amém? Ela, pelo fiat, pelo faça-se em mim, ela gera o Emanuel, o Deus conosco. Você que é mãe, que ergueu o braço, quando você gerava a sua filha, o seu filho, ela era envolto de um líquido amniótico, amém? A Virgem Maria, quando disse fiat,
faça-se. Não era um líquido amniótico, era uma água viva do Espírito Santo que gerava o Deus conosco nela. E era a água viva do Espírito Santo, a mesma água que está em João 7,38. Aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de águas vivas. Ela gera o Emanuel, o Deus conosco cresce. Ela educa, ela cuida, ela protege. Ele chega na adolescência, ele chega na juventude. E agora a mãe do Emanuel, a mãe do Deus conosco, o vê com 30 anos. A palavra de Deus diz que agora aquele Deus conosco entra naquela casa na qual ela é a mulher da casa. E quando ela bate os olhos em Jesus entrando naquela casa, ele não entra sozinho. Entra ele e mais dois. Porque Jesus disse o que para aqueles dois? Vinde e vede. E aqueles dois foi para a casa de Jesus. Ei, você que é mãe, a hora que aquele filho entrou na casa, e ela que tem a plenitude do Espírito Santo nela, ela que tem todas as graças, aleluia, a hora que ela bate os olhos naqueles dois, o Espírito Santo começa a bombar naquele coração, o Espírito Santo começa a se mover dentro dela, e ela tem um entendimento. Sabe qual é o pensamento que vem no coração da Virgem Maria? Vai começar. 30 anos ele teve com ela, 30 anos ocupando a função daquele que morreu, do pai. 30 anos ele, ela. Agora ele pela primeira vez chega trazendo dois, e a hora que ela bate os olhos, ela entende. Vai começar. Começou. Os dois primeiros começou. Depois disso, aqueles dois, ceia. Quem prepara o banho daqueles homens? A mulher da casa. Quem preparou a comida daqueles dois? A mulher da casa. Ei, aqueles homens comeram do papá de mamãe. Meu Deus, que bonito pensar isso. No outro dia acordaram cedo, e pelo caminho encontraram mais alguns. E aí entramos no Evangelho de João, capítulo 2, amém? O Evangelho de João, não sei se nunca te causou estranheza isso, porque capítulo 2, versículo 1 começa dizendo assim: e 3 dias depois acontece em Caná da Galileia um casamento. Mas 3 dias depois do quê? Se eu começar no capítulo 2, versículo 1, ele já inicia assim: 3 dias, mas 3 dias depois do quê? 3 dias depois de tudo isso que eu acabei de narrar a você. 3 dias depois, aqueles discípulos, deixa eu te explicar uma coisa, para você entender quem é a Santíssima Virgem Maria na história da minha e da tua vida. Aqueles discípulos já caminhavam alguns dias com Jesus, amém? Aqueles discípulos tinham visto algum milagre acontecer, sim ou não? Viram algum morto ser ressuscitado? Viu multiplicação de peixe, de pães? Viu alguém sendo curado? Ouviram alguma coisa da boca de Jesus, sim ou não? Não. Sabe por que eles ainda seguiam Jesus? Por causa das palavras de João Batista, por obediência a João Batista. Aqueles homens não tinham entrado na casa dela, sim ou não? Quando ela bate os olhos naqueles dois que chegou na casa dela com o filho dela, que jeito que ela enxerga aqueles homens, o coração daqueles homens estava como? Alegres, transbordante. Por quê? Porque encontramos o Messias, encontramos o Mestre, e agora o Mestre mandou nós seguirmos Ele, e agora nós estamos na casa do Mestre. Então quando eles lá em João 1 entram na casa da Santíssima Virgem Maria, na casa de Jesus, a Virgem Maria bate os olhos naqueles dois. Eu vou falar para você que é mãe, que está aqui, quando Jesus chega com aqueles dois amiguinhos, a Santíssima Virgem Maria, por meio do Espírito Santo, vê o coração daqueles homens transbordante de alegria. Esses homens agora já caminham com Jesus há quantos dias? Viram milagres? Viram manifestação? Não viram nada. Só que tem um detalhe, cutuca quem está do seu lado, fala: no meio desses homens estava o primeiro Papa da igreja. Aleluia. Ei, agora 3 dias depois, a palavra de Deus narra que ela já está no casamento, e Jesus foi convidado.
E quando Jesus chega com aqueles discípulos, porque agora a palavra já intitula eles como discípulos. Eu vou responder mais uma vez para ficar, vou perguntar mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Eles viram o milagre acontecer, sim ou não? Viram sinais? Ouviram alguma coisa extraordinária? Não. No meio daqueles homens tem um cara mega temperamental. Pedro. Irmão, Pedro já devia estar por aqui. Fala, velho, eu vou voltar a pescar. Caramba, eu tenho que cuidar da minha vida. Vocês estão tudo louco. Mas quando aqueles homens adentram naquele casamento, a Virgem Maria bate os olhos de novo neles. E agora, quando ela bate os olhos naqueles homens, chegando com Jesus, ela já não vê mais aquele coração transbordando de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa. Vinho, ei, futuro teólogo, vinho nas Sagradas Escrituras representa o quê? Alegria. Agora que a Santíssima Virgem Maria bate os olhos naqueles homens, ela não vê mais aqueles mesmos homens que outra hora entraram na casa dela, e ela vê o coração transbordando de alegria. 3 dias depois, esses mesmos homens seguindo Jesus, sem ver sinais, sem ver nada, adentra naquele casamento, e ela bate os olhos porque ela tem a plenitude da graça. E quando ela bate os olhos naqueles homens, ela logo chama Jesus: meu filho, vem aqui. E quando Jesus chega diante dela, ela olha no fundo dos olhos de Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. A alegria de te seguir acabou. Está na hora de você manifestar a tua glória. Está na hora deles mostrar quem você é. Está na hora deles entender quem você é. A alegria do coração deles acabou. Ei, ali está o primeiro papa, ele está querendo desistir. Aqueles homens estão andando por obediência a João. Chegou a hora. Sabe o que está acontecendo aqui neste momento? Na bodas de Caná, ela que está no Cronos entendeu qual era o Kairos. A Santíssima Virgem Maria nos ajuda nisso, no nosso Cronos, entender qual é o Kairos, na nossa vida, no tempo dos homens, entender qual é o tempo de Deus. E ela agora, com toda a autoridade moral que ela tem no céu, ela olha para o Filho Deus e diz: chegou a tua hora. E a humanidade dele grita: mulher, o que temos nós com isso não é chegar na minha hora. Ela nem responde. A Virgem Maria olha para os serviçais, porque ela entende que naquele Cronos chegou o Kairos. Ela olha para aqueles serviçais e fala: fazei tudo que ele vos disser. Vira as costas e sai andando. Naquele Cronos, o Kairos acontece. E o Senhor Jesus olha para aquelas talhas, cutuca quem está do seu lado e fala: agora vem uma profundidade aí. Não, talvez você não vai mais ouvir isso. Cutuca aí, e fala assim: prepara agora. Sabe por que a Santíssima Virgem Maria é a mulher eucarística da bodas de Caná? Olha para mim. Jesus olha para quantas talhas? Quantas talhas ele olha? As talhas eram usadas para um rito de purificação dos judeus. Amém? Espera aí. Jesus mandou encher as talhas do quê? De água. Mas por que você já parou para pensar? Por que Jesus, o vinho não tinha acabado? Sim ou não? Por que Jesus não falou assim: peguem os barris vazios e enchem de água? Por quê? Uai, o vinho acabou. Vai lá, hein? O vinho veio nas talhas de purificação dos judeus? Sim ou não? Não. O vinho veio no seu recipiente próprio. Por que ele não falou, Maiara? Vai lá, pegue os tonéis vazios e encha de água. Não. O Senhor Jesus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que entendeu o Kairos no Cronos, chegou a hora. Ela dá essa ordem para aqueles serviçais:
fazei tudo o que ele vos disser. Aquilo arde no coração do filho. E agora o filho toma a sua postura de Emanuel, de Deus conosco. E ali acontece uma prefiguração eucarística na bodas de Caná. Ele olha para 6 talhas, usada num rito de purificação. Ele é a 7ª talha. 7 é o número da perfeição. As talhas eram usadas para quê? Num rito de purificação. A água dentro da talha se transforma em vinho. Vinho para nós significa o quê? Vinho para nós, cristãos católicos, apostólico romano, significa o quê? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo faz o que na minha e na sua vida? Nos purifica. Sabe o que Jesus acaba de mostrar? Eu sou a 7ª talha. Eu sou a perfeição, eu sou perfeito, e de mim em diante não será mais um rito que há de purificar, mas será o meu sangue que vai jorrar, que vai purificar a vida de todos vocês. Uma prefiguração eucarística. Aplauda, aplauda ele, aplauda, aplauda. Oh, ora lá, baixou, ora lá, mãe. Eu sou a 7ª talha. Não é mais água, mas será o vinho, o meu sangue que vai purificar vocês. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela entendeu qual era o tempo do Kairos no Cronos. Chegou o momento de Deus se manifestar no meio dos homens, e pela intercessão dela isso acontece. Olha que coisa incrível, para você não ficar nas minhas palavras, e eu já vou encerrar a pregação aqui. Amém? Amém. Está cansativo? Entenda uma coisa. Quando a Santíssima Virgem Maria faz essa amorosa intercessão, a palavra de Deus narra que aqueles homens já estavam alguns dias andando atrás dele. Amém? Amém? Mas sabe o que está escrito aí em João capítulo 2, versículo 11? Está escrito assim: este foi o primeiro sinal de Jesus. Aconteceu em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos, abra sua boca e repita: e os seus discípulos? Então peraí, esse foi o primeiro sinal de Jesus. Aconteceu em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Manifestou a sua... O que aconteceu? O Kairos aconteceu. O tempo de Deus aconteceu no meio do Cronos. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então significa que antes disso os discípulos não estavam crendo. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você já tinha visto isso? Pergunta para o outro lado: você já tinha entendido isso? Aqueles caras estavam querendo desistir, não viram milagre, já andavam há muitos dias, não viram graça, não viram nada, andavam atrás de Jesus somente para cumprir o que João mandou. Ela olha para eles, não vê mais alegria, não vê mais transbordo de alegria, não vê mais vinho jorrando. Ela olha para ele e fala: chegou a hora, eles precisam entender quem você é. O Kairos precisa acontecer no Cronos. Quantas coisas nós estamos buscando em Deus e não tem acontecido? Tem um caminho. Se levante hoje para ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher mariana. Se levanta hoje para ser verdadeiramente homens e mulheres marianos. Ela, cheia da graça, ela vai nos ajudar a entender o Kairos no Cronos. Sabe por que de tanta ansiedade? Sabe por que de tanta depressão? Porque nós não conseguimos mais esperar. Isso tem nos consumido. A ansiedade tem nos corroído. Fica um sino dentro da nossa cabeça 24 horas batendo. Pessoas que estão entrando num processo de depressão. Não desliga.
Põe a sua vida nas mãos da Imaculada. Deixa ela preparar a tua vida e viva o teu Cronos segundo o coração do teu Deus por meio das mãos dela. Ei, confia ela. Põe a tua preocupação na mão dela. Coloca a tua família, a tua vida financeira, porque no momento oportuno a água da tua vida vai se transformar no melhor vinho. No momento oportuno, no Kairos, no teu Cronos, a água da tua vida vai se transformar no melhor vinho. Aplauda a Virgem Maria. Pergunta para quem está do seu lado: que mulher é essa? Bata no teu peito e responda: é minha mãe. Então fica de pé em nome de Jesus. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo qualitativo. O Cronos é o tempo quantitativo, é o tempo do homem. O maior desafio da nossa vida é viver no Cronos, esperando o Kairos. Deus vai se manifestar no momento oportuno. E quem vai nos ajudar a isso é a Santíssima Virgem Maria, que entende tudo de Kairos. Olha aqui para mim. Meu coração queima para dizer isso para você. Irmão, irmã, sabe quantas vezes Lúcifer errou? Sabe quantos pecados ele cometeu? Sabe quantas vezes ele caiu? Uma. É por isso que ele nos odeia. Lúcifer errou uma vez. Sabe qual é a diferença? É que Lúcifer errou uma vez no Kairos. Ele errou uma vez na eternidade. O erro dele foi para sempre. E eu e você temos a graça de estarmos vivendo o Cronos. A cada dia que você pode abrir os teus olhos, é uma nova oportunidade de recomeçar. Você quebrou tudo ontem, entrou no adultério, roubou, prejudicou, entupiu o nariz de cocaína, já dormiu com metade de Uberlândia, já se prostituiu, mas o dia amanheceu sobre a tua vida. Aleluia, o Cronos se renovou. Você pode mudar a história da tua vida, você pode se arrepender, você pode se preparar e pôr as tuas mãos e pôr a tua dificuldade, o teu pecado nas mãos daquela que entende de Cronos e de Kairos, porque ela sofreu, aquela promessa de Simeão se cumpre. Uma espada transpassa a alma dela, uma espada de dor transpassa a alma dela, e ela estava sofrendo essas dores no Cronos, no tempo dos homens, mas o coração da Imaculada estava no Kairos. Eu vou ficar de pé, é isso que mantém ela de pé aos pés da cruz. Eu não vou esmorecer, eu sei em quem eu espero, eu sei que ao terceiro dia, essa igreja despedaçada, sangrando, vai levantar ressurreta, gloriosa. Eu espero no tempo de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a dor que você está vivendo na tua vida, eu não sei os pecados que você cometeu, e talvez antes de vir para cá, a diferença é que o demônio, ele errou no Kairos, o erro na eternidade. É por isso que ele nos odeia tanto, que vê a nossa limitação, a nossa queda todo dia, e a misericórdia recomeçando e recomeçando, e um Deus te chamando de filho, um Deus te chamando de filha, um Deus te falando que te ama de maneira eterna, incondicional. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você podendo voltar e recomeçar a todo tempo. Está na hora de uma vez por todas você fazer a sua parte.
e no teu cronos pegar a água da tua vida, confiar as mãos da bem-aventurada Virgem Maria, para que de uma vez por todas ela se transforme no melhor vinho, e a partir de hoje você possa experimentar o melhor de Deus na história da tua vida. Uma história de recomeço, uma história de um novo caminho, uma história de homens que há de sofrer uma metanoia, uma mudança profunda de mente, de pensamento. Vai fechando os teus olhos, e se você se sentir à vontade, num ato de rendição, vai estendendo os teus braços o mais alto que você puder, e vai entregando, e vai falando: eu entrego a minha vida, eu entrego os meus erros, eu entrego as minhas fraquezas, eu entrego os meus pecados, eu entrego as minhas limitações, eu entrego a água da minha vida, eu entrego o meu cronos nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Eu entrego tudo que tenho e tudo que sou nas mãos daquela que entende de Kairos e de Cronos. Ora lá, candara lá, massora lá vai. Quando ela disse: Fiat, faça-se em mim, a voz da bem-aventurada Virgem Maria não ecoou apenas no Cronos, a voz da bem-aventurada Virgem Maria perpetuou no Kairos. Ao sim dela, o fiat dela ecoou por toda a eternidade e a cada dia. Por isso que ela é a bem-aventurada e há de ser proclamada por todas as gerações, até que Ele venha para nos buscar. Ela é nossa mãe, ela é mãe e rainha. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convido agora: entregue tudo que você é, a tua vida, o teu viver, nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Abra tua boca agora e vai dizendo: eu te entrego, mãe, eu te consagro tudo que tenho, tudo que sou. Eu te entrego, mãe. Eu entendi o porquê o Senhor me atraiu essa tarde. Eu entendi o porquê o Senhor me trouxe para este lugar de amor. Eu entendi que a água da minha vida pode ser transformada no melhor vinho. Eu entendi que eu posso viver os melhores dias de agora em diante, e eu quero isso para minha história. Eu entendi, mãe, eu entendi, e eu quero saber viver no meu tempo, esperando o tempo de Deus acontecer na minha família, nas minhas finanças. Chega de ansiedade, chega de depressão, chega de tudo que me leva para longe, chega de tudo que me adoece. Eu quero de uma vez por todas pegar o meu cronos e entregar nas suas mãos, ó Virgem Santíssima, ó Mãe poderosa, ó Mãe amorosa. Receba e apresente agora. Leve, mãe, a água da nossa vida diante do dono do Kairos, diante do Deus da eternidade, diante do Deus Todo-Poderoso, para que a nossa vida nunca mais há de ser a mesma. Ore canaralaba chore canaralamas, shirili canaralaba chore canaralanassora lamas, naralaba shurili canaralaba sora lamas. Eu entendi a tua poderosa intercessão. Eu entendi que na ordem da minha vida eu só conseguirei esperar o tempo de Deus por meio da tua intercessão. Eu vou esperar com santidade, eu vou esperar com sobriedade, eu vou esperar segurando nas tuas doces mãos, mãe. Passe à frente. Eu consagro, eu me consagro tudo que tenho e que sou. Fecha teus olhos, cante essa música como se fosse a primeira vez. Cante. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Solta a tua voz, filhos de Maria.
acaso não sabeis? Tem uma advogada, só quem já foi órfão. É o teu momento. Sabe o valor Cante pra mamãe. do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Olha aqui pra mim. Antes de nós encerrarmos esse momento de oração, eu preciso dizer isso. Nós estávamos vindo para Uberlândia, amém? Eu estava dirigindo, o Gil estava do meu lado, por milagre não estava dormindo, e ele começa a ler uma mensagem que ele recebeu. E uma irmã pede desesperadamente oração para ele. E fala: meu irmão, Deus não me ouve mais. Eu tenho a sensação e o sentimento que Deus não ouve mais. Eu tenho a sensação e o sentimento que Deus está zangado comigo, que eu fiz alguma coisa para Ele, que Ele tampou os ouvidos para a minha voz, porque Ele não me responde mais. Fazem muitos anos que a minha vida está do mesmo jeito, as minhas finanças estão do mesmo jeito, o meu marido está na drogadição, está tudo de pernas para o ar. Deus não fala mais comigo, então eu te peço, fale você com Deus, vê se Ele te dá alguma palavra, fala de mim para Ele. Que angústia! Nós lendo, eu ouvindo aquelas palavras, o Gil lendo, nós sentimos a angústia daquela irmã. O maior desafio é viver o nosso Cronos, esperando o Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus. E é o tempo de Deus na minha vida. As coisas vão acontecer do jeito que eu quero? No tempo que eu quero? Da maneira que eu quero? Não, as coisas da minha vida vão acontecer do jeito que Ele. Mas hoje eu entendi que a melhor maneira para eu viver o meu Cronos, esperando o Kairos, é por meio daquela que é especialista nisso. Eu entendi, e o que falta para esta irmã é buscar uma devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. O que falta para esta irmã é recorrer, mas não só de uma forma de boca para fora, mas é uma fé visceral, é entender, é colocar tudo de uma mãe que confia na outra mãe, de uma mulher que confia nesta, que é o exemplo para todas as mulheres, aleluia. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a angústia, parece que Deus se calou sobre a tua vida, parece que tem sofrimento que não passa, e parece que de novo você está ressentindo coisas. Ei, no momento oportuno a tua vida vai se enriquecer, no momento oportuno a sua vida vai se transformar, o teu Cronos será agraciado quando o Deus do tempo, o Deus do Kairos se manifestar. Enquanto isso, busque por meio do imaculado coração da bem-aventurada Virgem Maria a viver todo dia, a viver bem o teu Cronos, a viver bem, com fé, com determinação, dando graças em todas as coisas ao molde dela, porque vai passar o teu momento de tribulação, vai passar, e eu estou arrepiando, vai passar. O Kairos na tua vida vai acontecer. Estenda os teus braços e vai dizendo: eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. Passe à frente da minha vida, passe à frente do meu viver, de tudo que tenho e de tudo que sou, porque tu és a minha mãe querida, tu és a imaculada, a minha mãe de amor, e eu te amo de todo o meu coração. Aplauda a Virgem Maria, cante, cante. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada,
a uma só voz, ousamos repetir as palavras do anjo Gabriel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora vai ter um sabor diferente. Agora vai ter um sabor diferente do começo. Vira para o máximo de pessoas que você puder. Dá um abraço nele, dá um abraço nela e dê aquela saudação: Salve Maria. Abraço de trás, abraço da frente, e abrace e dê aquela saudação: Salve Maria.